Boa noite, Américas. Deus seja louvado, Senhor seja engrandecido em nosso meio. Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando a nossa série Os Imperativos de Cristo. Encerrando a nossa série Os Imperativos de Cristo, e eu queria convidar você a abrir sua palavra, sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo 15, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 11. Evangelho de João não é a carta no final da Bíblia, é Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 15, versos 1 a 11. Vamos fazer a leitura? O Senhor diz assim, Jesus dizendo aos seus discípulos, e João escrevendo: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Palavra do Senhor. Meus irmãos, o texto do Evangelho, esse texto do Evangelho de João, se refere a uma das maiores metáforas que o Senhor Jesus nos deixou. A metáfora da videira verdadeira. No Evangelho de João, por 7 vezes, o Senhor Jesus se refere a Ele mesmo através de algumas metáforas, de algumas figuras de linguagem, na qual Ele usa a palavrinha eu sou. Ele fala eu sou 7 vezes no Evangelho de João. Ele diz eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim ele diz, eu sou a videira verdadeira. E se vocês perceberam, este é o último eu sou do Evangelho de João. E só por isso já há uma infinidade de implicações no estudo do livro e na mensagem que Jesus quer nos deixar através do apóstolo João. E o contexto onde surge essa metáfora nos leva, irmãos, para os últimos momentos da vida de Jesus antes da sua morte. Nós estamos aqui logo antes dele ser preso, dele ser acusado, morto e ressurgir no domingo. Aqui no capítulo 15, João, discípulo amado, ele está escrevendo sobre a sexta-feira da paixão, onde Jesus, depois de 3 anos, ao longo do seu ministério, ele passa os últimos momentos com os seus discípulos. Naquele dia, segundo João, Jesus fez muitas coisas. O mestre falou várias coisas e várias coisas muito importantes. Nesse dia ele fez o lava-pés. Ele comeu e instituiu a Santa Ceia. Ele comeu a Páscoa e instituiu a Santa Ceia com os seus discípulos.
foi no ambiente da Santa Ceia, onde ele também indicou que havia um traidor dentre os seus 12 apóstolos, dentre essa gente que andou com ele muito próximo durante 3 anos. E ele disse que um deles iria traí-lo, e era aquele que ele desse o bocado de pão molhado. Logo depois, ele dá a Judas. E João nos diz que Satanás entra em Judas, e aí Jesus vira para ele e fala: olha, o que você tem para fazer, faz-o depressa. Judas, possuído por Satanás, levanta e vai embora do meio da mesa do Senhor. E quando Jesus levanta, quando o traidor sai daquele cenáculo, Cristo diz aos 11 que ficaram à sua mesa que ele também estava indo embora, que ele também haveria de ir, mas não deixaria eles sozinhos. Haveria um outro Consolador que iria caminhar ao lado deles, trazendo a paz. O Senhor lhes deixaria a sua paz, não como o mundo dá, mas uma paz do Senhor. E que Ele iria preparar-lhes lugar, mas voltaria a eles. Depois de tudo isso, depois de tantos assuntos e tantos acontecimentos, é óbvio que nenhum dos discípulos estava entendendo o que estava acontecendo ali. Como nem eu, nem você estaríamos entendendo se a gente estivesse no lugar dos discípulos naquela noite. Muitas informações novas, muitas coisas acontecendo ao mesmo momento, nada fazendo muito sentido para a gente, e Jesus continua a insistir a dizer que ele está indo embora. Para onde que ele está indo? Onde ele vai? Onde ele vai que nós não podemos ir, se a gente está caminhando com ele há 3 anos, e ele está falando que ele vai embora, que ele vai nos deixar, que ele vai morrer e vai ressuscitar daqui a pouco, e eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Os discípulos estavam confusos, como em muitos momentos dos evangelhos eles estavam. Eles estavam fazendo-se muitas perguntas. E é aqui, irmãos, que a gente percebe o coração pastoral de Jesus. Jesus, ele não é apenas um mestre que ensina coisas aos seus discípulos, mas ele se importa com eles. Ele percebe a preocupação, ele percebe que os discípulos não estavam entendendo muita coisa do que ele estava falando, que estava acontecendo muitas coisas e eles estavam meio perdidos ali. E Jesus, ele passa a pastorear os seus discípulos. Passa mais uma vez a ensiná-los, a confortá-los a respeito daquilo que era mais importante nesse momento. A respeito daquilo que eles deveriam fazer sem a sua presença ali. Como eles deveriam viver sem Jesus em seu meio. O que eles deveriam fazer, como seriam direcionados e guiados sem o Senhor Jesus ali à sua frente. O que eles deveriam guardar de tudo aquilo que o Senhor lhes havia ensinado durante 3 longos anos de ensino próximo, perto de Jesus. O que era mais importante deles guardarem? Onde ou em quem eles deveriam permanecer sem Jesus ali em seu meio. E aí, Jesus ele vira para os discípulos e ele fala: olha, vamos sair daqui. Olha só o verso 31 do capítulo 14, um verso antes do capítulo 15. No finalzinho, levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus convida os discípulos a sair andando por Jerusalém à noite. Ele fala: vamos levantar. Vamos sair desse ambiente aqui e vamos caminhar, como a gente fez durante esses anos. Vamos dar uma volta. Tenha em mente, irmãos, que essa metáfora da videira foi dita por Jesus com os seus discípulos, muito provavelmente andando pelas ruas escuras de Jerusalém, já na sexta-feira da paixão, poucas horas antes da sua prisão, acusação e futura morte. Imagine que faz frio, imagine que as ruas estão pouco iluminadas, que não tem postes de luz, e eles estão andando por meio das ruas de Jerusalém, e Jesus está falando com eles pastoralmente, como um amigo faz, muito próximo, através de uma caminhada com eles. Os seus corações estão muito apreensivos com tudo que já aconteceu, mas principalmente com o que vai acontecer daqui em diante, como eles vão viver daqui em diante. E é nesse cenário que Jesus lhes conta a metáfora da videira. E é com esse cenário em mente que eu quero convidar você a ler comigo mais uma vez os versos 1 e 2. Diz assim: eu sou e meu Pai
para que produza mais fruto. Jesus, caminhando pelas ruas de Jerusalém, ativa na mente, da imaginação dos seus discípulos, uma imagem muito familiar, a imagem da videira. Os profetas do Antigo Testamento constantemente, irmãos, falavam a respeito da videira, que Israel era como uma videira que foi plantada pelo Senhor, que foi cuidada pelo Senhor pelo Senhor Deus, que agora era cuidada e regada pelo agricultor diariamente. E óbvio, a videira era uma árvore muito importante naquela região, por conta da uva, por conta do vinho, por conta do suco de uva e de tudo aquilo que eles faziam através dessa árvore. Com isso, Jesus, ele faz uma coisa muito familiar aos discípulos. Ele fala, olha, está vendo essas videiras aí? Essas videiras por meio de Jerusalém? A videira verdadeira de Israel não é elas, mas sou eu. Eu sou a videira verdadeira. E esse eu sou que ecoa por todo o evangelho de João não é apenas algo sem propósito, mas ele é a videira verdadeira. Ele não é como uma videira, ele é a videira de Israel. Ou seja, é dele que vem a nossa plena perfeição na vida espiritual. É dele que vem a nossa fruição, da nossa nutrição, a nossa frutificação, e é nele onde nós devemos permanecer. Nele é que estamos vivos. Fora dele, não existe nada de valor eterno, de valor real, de valor frutífero. Fora dele, não há uma vida verdadeira. E é exatamente isso que ele continua a dizer, olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui Jesus começa a tratar, irmãos, de dois tipos de ramos que estão ligados a ele. Se ele é a videira e os seus discípulos são os ramos, existem dois tipos de ramos diferentes. O primeiro é aqueles que estão ligados à videira, mas estão com uma aparência, na realidade, de ligação com a videira, mas não estão ligados. Aos que têm apenas uma conexão externa, uma aparência de fé, uma aparência de conexão, mas não estão conectados à videira. Como foi o caso de Judas, que estava com eles ali há pouco tempo e já saiu para trair Jesus. Judas esteve com Cristo como os outros 11 estiveram com Cristo. Judas comeu com Cristo, caminhou com Cristo, dormiu ao lado de Cristo durante 3 anos, mas nunca pertenceu ao Senhor. Nunca foi dele de fato. Cristo nunca teve o seu coração de fato. E aí, ao fim, foi cortado, pois não pertencia à videira. Mas aqueles, irmãos, que fazem parte da videira, que realmente estão conectados a ela, o Pai tem outro tipo de tratamento. O Pai, que é o agricultor, cuida e preserva da videira com sabedoria, com perfeição, com cuidado, com amor. Assim como o Senhor também fazia com Israel no Antigo Testamento, essa imagem que os profetas continuavam a invocar, falando, olha, Deus cuida do nosso povo, Deus preserva o nosso povo, Deus nos deu a sua lei, Deus nos preservou, Deus nos tirou do Egito, e Ele é o nosso Deus, é Ele que nós devemos servir. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala, olha, aquela videira, na verdade, sou eu sou a videira, e vocês têm que estar em mim. E aqueles que estão nele, o Pai não corta, mas poda. Aos que dão fruto, Cristo diz que o agricultor, o Pai, limpa. Aos que parecem crentes, mas não creem, esses são cortados da videira. Mas aos que são de Cristo, aqueles que fazem parte de Cristo, estão nele creem, o Pai há de preservá-los e cuidar deles até o fim. Ou seja, o Senhor poda, corrige e disciplina seus filhos para que cresçam ainda mais no Filho, no Senhor Jesus, a videira verdadeira. Isso, irmãos, mostra o cuidado, o amor e o cuidado, o amor de Deus sobre cada crente, sobre cada um de nós, sobre mim, sobre você. Não há, irmãos, um só ramo, e tenha certeza disso, não há só um ramo da videira, que está na videira, que é conectado à videira verdadeiramente,
Que o agricultor, que o pai não olhe, não cuide e não limpe para que produza mais fruto ainda. Ele olha para mim e ele olha para você, ele olha para nós. Amados irmãos, isso aqui tem grandes implicações para a minha e para a sua vida, não tem? Quando o agricultor poda as suas árvores frutíferas, ele sabe o fim que ele quer dar a elas. E o fim que ele quer dar através da poda é mais fruto. É que ela produza mais, que ela frutifique mais. Da mesma maneira, irmãos, quando o Senhor nos poda, quando o Senhor, quando a gente está verdadeiramente no Senhor e Ele nos ama e somos dele, Deus há de nos podar também. Isso para que a gente possa ser mais frutífero. Se Cristo, irmãos, é a videira verdadeira, se nós somos os seus ramos e estamos ligados a Ele, Deus quer produzir em nós mais fruto. Deus quer produzir em você mais fruto. E que fruto é esse? É o fruto do Espírito. Como Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, diz Paulo. E esse é o fruto do Espírito. É isso que Deus quer produzir em mim e você, se nós estamos conectados a Ele. Se nós verdadeiramente estamos em um relacionamento vivo e real com Deus, com Cristo, se estamos conectados à videira verdadeira, Deus quer produzir em você mais fruto. Mais fruto. Ele quer levar você a um maior nível espiritual, um amadurecimento espiritual. E para isso, Ele há de nos podar. Aquilo que o mundo mais precisa, irmãos, é de homens, mulheres, jovens, idosos, que frutifiquem o fruto de Cristo aqui na terra. Ricos e pobres, homens e mulheres, negros e brancos, gente de toda tribo, língua, raça, nação, todo povo, que produza frutos que deem glórias ao Senhor. Que produzam frutos porque estão conectados à videira e porque dele vem a vida. Porque dele flui o amor. E aí a gente ama, e aí a gente produz mais fruto. Que deem glórias ao Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você já foi lavado pelo sangue de Jesus, se você o seu coração já se encheu do amor que flui do Senhor Jesus, que flui dele, que vem dele, se está conectado à videira, irmão, saiba que o Pai há de te podar. Saiba que o Pai há de limpar as arestas que ainda não foram tocadas, que ainda precisam ser limpas, que ainda precisam ser podadas, para formar em mim e você o caráter do Filho, para formar em mim e você o caráter da videira, formar em mim e você a imagem do Filho. Deus há de nos podar, irmãos. Observe agora o verso 3, onde Jesus conforta os seus discípulos com estas palavras. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, esses 11 que estavam caminhando com ele por Jerusalém à noite, nas ruas de Jerusalém, fria, escura, na sexta-feira da paixão, ele vira para eles e fala, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, pela mensagem do Evangelho. Vós já crestes na mensagem que veio de mim. Vocês creem em mim. Vocês já estão limpos pela palavra, pela mensagem do Evangelho. E essa limpeza é contínua, né? É uma limpeza, é a santificação que é contínua e diária na vida do crente, na vida do cristão, a partir do momento que ele foi conectado à videira até a sua morte ou glorificação quando o Senhor voltar. Nós seremos limpos, podados pelo Senhor. E devemos saber disso. Mas eu chamo sua atenção, irmãos, para o nosso primeiro imperativo que aparece no texto. Eu queria ler com vocês no verso 4, eu destaquei ele. Vamos lá? Verso 4. Amém. Esse é o primeiro imperativo,
o primeiro verbo no imperativo que Cristo fala com eles, que João anota, que João escreve no seu evangelho, é o primeiro que está no imperativo. E, olha só, permanecei em mim é a ordem de Jesus. Aqui, queridos, aparece o coração de toda a nossa metáfora, a permanência. Ela é o nosso centro. Aqui está o coração da metáfora, a permanência. É necessário, irmãos, permanecer em Cristo. Isso significa, irmãos, mais do que uma visita ocasional à igreja aos domingos. Permanecer em Cristo, irmão, significa mais do que participar das atividades que a igreja propõe para você. Permanecer em Cristo, irmão, significa mais, é algo maior do que apenas esta aparência de fé. O que Deus quer, irmãos, de verdade, como nos foi dito, é uma união viva, contínua e real com Ele. É um relacionamento real com a videira. É que nós estejamos conectados verdadeiramente à videira verdadeira. É permanecer nele. É permanecer no Senhor. Isso significa manter uma comunhão contínua com Jesus. Através da palavra, através da oração, através da obediência, fé, daquilo que o Senhor nos propôs para alimentar a fé que vem dele. Significa, irmãos, permanecer, significa descansar no Senhor diariamente. Significa buscar a sua presença e viver sob a sua graça, debaixo da graça, todos os dias. Significa buscar nele a firmeza que a gente não encontra em nós. Significa buscar a firmeza que vem da videira verdadeira, quando as coisas não vão tão bem assim. Quando as coisas ficam difíceis, sabe? Quando o calo aperta, a chapa esquenta, nós rapidamente descobrimos, irmãos, que a gente não é tão forte quanto achamos. Quando as coisas começam a dar errado, a gente fala, eu achei que eu era um pouquinho mais firme. Eu achei que eu aguentava um pouco mais. Mas, saiba, é nesses momentos que a gente precisa, querido, permanecer no Senhor. Que a gente precisa ser achado em Cristo. Que a gente precisa correr aos pés de Cristo e falar, Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, sem Jesus não dá, sem o Senhor na minha vida, sem o Senhor me guiando, sem o Senhor me direcionando, eu não consigo. Nós precisamos permanecer nele. E permanecer nele, que é a videira verdadeira, que é aquele no qual nós encontramos vida, aquele do qual, quando nós achamos a fé, rios de água viva fluem no nosso interior, rios de água viva que não se esgotam. Afinal, sem ele, nada podemos fazer. O ramo sozinho é inútil, o galho sozinho é inútil, ele necessita da árvore. Todo ramo que não está ligado à videira, irmãos, morre. Se ele não está ligado à videira, ele é cortado e vai para o fogo, ele se seca. Sem Cristo, nada podemos fazer. Nenhuma boa obra, nenhuma obra de santificação, nenhum fruto verdadeiro pode ser produzido em nós sem Jesus. Sem uma conexão real com Jesus. Se Cristo não for verdadeiramente, irmãos, o Senhor das nossas vidas, não de aparência. Não de aparência. Não aos domingos, que é muito fácil e bom, mas lá fora. Se o Senhor não for o Senhor da sua vida, lá fora, na sua casa, onde ninguém te vê, no seu trabalho, é a aparência o que a gente vive. Era melhor fazer outra coisa aos domingos. Se a fé que nós temos e professamos ter, for uma fé que só é válida aqui dentro dos muros da igreja, é uma fé que não vale a pena ser vivida. É uma fé morta, é uma fé de aparência. Fala que está conectado à videira, mas não está. Está morto e em breve secará. Tudo que temos, irmãos, e somos, vem da graça que flui da videira. E graças a Deus por isso. Vem da graça que flui de Jesus, que flui do seu amor, da vida que brota em nós através de Jesus, do amor dele que está em nós. Quando somos achados em Cristo, somos achados por Cristo, aí nós encontramos a vida, porque tudo flui dele e é para ele. Paulo já disse isso aos cristãos em Roma, não disse?
Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? E é exatamente essa a ênfase do nosso texto. No verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá pouco fruto. Não é isso que Jesus disse. Esse dá algum fruto. Não é isso que Jesus diz. Esse dá muito fruto. É isso que Jesus diz. Porque sem mim nada podeis fazer. Se estamos conectados à videira, se somos dele e ele é o nosso Senhor, se ele é o nosso Salvador, se dele flui a vida que está em nós, nós produzimos muito fruto para a glória de Jesus. Porque é a inclinação natural do nosso coração, querer glorificar o Senhor das nossas vidas, na vida real lá fora. Tudo que a gente aprende aqui, tudo aquilo que é ensinado pela palavra de Deus em nós, aqui na igreja. A gente quer viver lá fora, quer pôr em prática, quer amar as pessoas, quer cuidar das pessoas, quer pastorear as pessoas, quer olhar para as necessidades das pessoas, que tanto precisam do amor que está em nós. Porque nós estamos conectados à videira. Quando estamos conectados à videira, o que a gente mais quer é que outros se conectem também, para fluir neles esse amor que flui em nós. E assim, a gente produz muito fruto. Mas o mestre continua. Verso 6, Jesus alerta aos seus ouvintes que o ramo que não permanece, o ramo que não dá fruto, que vive apenas de aparência, será por fim rejeitado. Secará espiritualmente, será separado do povo de Deus e enfrentará o fogo do juízo. Mas, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para o segundo imperativo que aparece no nosso texto, lá no verso 7. Vamos ler todos juntos o verso 7 do capítulo 15? Esse é o segundo imperativo que aparece no nosso texto. No texto original, fui vendo qual estava no imperativo para poder fazer essa mensagem. E aí, quando eu cheguei nesse, eu achei muito estranho, porque eu imaginava, na minha leitura do texto em português, que o imperativo de Jesus estivesse lá em cima, na permanência ali. Mas, no texto original, o imperativo de Jesus está aqui embaixo, onde eu destaquei. Se tudo aquilo que eu disse atrás, se vocês realmente permanecerem em mim, se vocês realmente permanecerem em mim, estando conectados comigo, ligados à videira verdadeira, e as minhas palavras, aquilo que eu tenho dito a vocês, aquilo que eu tenho pregado a vocês, se o evangelho da minha mensagem estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será feito. Esse é o imperativo do nosso texto. Se a gente estiver conectado a Cristo, se a gente tiver um relacionamento real com Ele, se a palavra dEle permanecer em nós, se ela fizer morada em nós, na nossa mente, no nosso coração, nos guiando em cada passo, em cada sonho, em cada trabalho, em cada atitude, se fizermos isso, então aquilo que nós pedimos será feito. Permanecer em Cristo, irmãos, leva consigo a promessa da oração respondida por Deus. A oração eficaz, irmãos, é fruto de um relacionamento profundo com Jesus. A oração eficaz é fruto de um relacionamento profundo com Jesus. Ele falou, claro, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso será concedido. Quando as palavras de Jesus, irmãos, determinam o nosso comportamento, transformam o nosso ser, transformam a nossa prática de vida, quando os mandamentos dele preenchem o nosso coração, a nossa ambição, os nossos sonhos, todo o nosso agir, todo o nosso pensar, então verdadeiramente estaremos orando em nome de Jesus. Em nome dele. Por que ao final de cada oração a gente fala em nome de Jesus? Por isso aqui. Porque quando a palavra dele está em nós, quando estamos conectados a Ele, quando a palavra dEle faz morada em nós, a gente pede em nome do Senhor Jesus, que é o nosso meio de chegar ao Pai, e o Pai há de escutar, porque estamos conectados a Ele. Teremos a promessa de ser atendido. Isso
Queridos, é óbvio, porque quando as palavras de Jesus controlam a sua vida, controlam a minha vida, tomam conta do nosso ser, nós oraremos conforme a oração do Senhor Jesus. Nos evangelhos, Cristo nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Faça-se a minha vontade, venha o meu reino. Não foi assim que ele orou. Pai que está nos céus, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso que estás nos céus, faça a sua vontade, tanto no céu como na minha vida. Faça a sua vontade, não a minha vontade. Faça aquilo que o Senhor quer e não o que eu sonho. Faça da minha vida o que o Senhor quer. Faça de mim um ramo que produza muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Pai, faça de mim o que o Senhor quiser. Use-me da maneira que quiser. E aí isso me lembra, irmãos, do que diz o salmista também no Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Quando a gente ora nesse sentido, a gente ora como o verso 7 do capítulo 15 de João pede da gente. A gente ora como aqui. A gente fala: Senhor, eu não quero glória para mim, eu quero glória para Ti. A gente ora como João Batista, que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça. Que o Senhor me use onde o Senhor quiser, da forma que quiser, para pregar a Tua mensagem, para espalhar o Teu amor, para amar as pessoas, para fazer delas, para abrir os olhos delas, a beleza que há em Ti, a beleza que é estar conectado ao Senhor, a beleza que é em um relacionamento vivo e real contigo, a beleza que é saber, irmãos, que a nossa vida não é por acaso, que a nossa vida não está no acaso, que a nossa vida é guiada, que é controlada, que caminha para um fim, que esse fim é Cristo. Que há beleza na comunhão dos santos, que há beleza na reunião todo domingo, que a nossa vida não é um tantão de nãos, porque é isso que pensam da gente, não é? Caramba, lá o crente não faz nada, todo domingo tem que ir para a igreja, todo domingo tem que dar dinheiro para o pastor, todo mês está dando dinheiro para o pastor. As pessoas falam isso da gente, mas quando a gente vive isso, a verdade é que flui em nós o amor de Cristo, e aquilo que a gente faz aqui, a gente faz por gratidão. A gente faz porque a gente é amado, a gente é lavado, perdoado, porque o Senhor Jesus já me lavou de todos os pecados que eu fiz lá atrás, e me lavará dos pecados que eu tenho de fazer no futuro, que Ele sabe que eu vou fazer. Porque o Senhor Jesus olhou para mim em amor, antes da fundação do mundo, e me conectou à videira verdadeira, e fui chamado filho de Deus. É isso aqui. Quando a gente percebe, a gente tem todo esse quadro, a nossa oração é como a do salmista. Senhor, não dá glória ao meu nome, mas ao Teu. Senhor, não faça-se comigo aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, mas faça-se comigo aquilo que o Senhor quer de mim. Assim na terra como é nos céus. Faça-se comigo, Senhor, a Tua vontade, venha o Teu reino. Ao Teu nome dá glória, Senhor. Esse é o tipo de oração, e essa é a oração que Jesus promete ouvir. Essa é a oração que Ele ordena os seus discípulos a fazer, que está lá no imperativo, no texto original. É a marca, irmãos, de um homem e uma mulher que frutifica o fruto do Espírito. E esse é o objetivo do discipulado, né? Esse é o objetivo do discipulado aos pés de Cristo. Dar frutos que glorifiquem ao nome do Senhor. O objetivo do discípulo, daquele que segue a Jesus, que segue os passos de Jesus, que fala, eu sou cristão, eu sou crente, é permanecer em Jesus. E as palavras dele permanecerem em nós. E assim glorificar o Senhor e dar muitos frutos para a glória do Senhor, como está lá no verso 8. Isso é realizado, irmãos, pela total dependência do Senhor, ao colocarmos nós, todas as necessidades aos pés do Senhor. E aí é o texto de Jesus no Evangelho também, né? Quando ele fala, olha, por que vocês andam tão ansiosos? Deus sabe aquilo que vocês precisam. Deus sabe que vocês precisam de roupas, de comida,
de sustento, Ele sabe disso. Por que vocês andam ansiosos atrás destas coisas? Não façam isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, né, não as demais, estas coisas vos serão acrescentadas. Porque o Senhor sabe de tudo aquilo que a gente precisa, e mais do que a gente mesmo acha que precisa. A oração que flui do nosso coração é aquela oração que, Senhor, eu quero estar contigo, isso me basta. Senhor, eu quero viver para Ti, isso me basta. Não importa o que aconteça comigo, eu quero viver para Ti. Eu quero glorificar o Teu nome, eu quero dar frutos para Ti. Essa é a oração que brota do nosso coração e é a oração que há de ser respondida pelo Senhor. E agora eu chamo a sua atenção para o nosso último imperativo do nosso texto, no verso 9. Vamos ler? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O último imperativo do nosso texto, irmãos, nos leva de volta para o amor. O amor do Pai e o amor do Senhor Jesus. O amor que flui da Trindade Santíssima e nos preenche por completo. É nele que Cristo convida os seus discípulos confusos, andando por Jerusalém à noite, poucas horas antes dele ser morto, a permanecer. Olha, como o Pai me amou e eu vos amei, permanecei no meu amor. O Senhor Jesus, irmãos, nos chama a permanecer no seu amor. A principal imagem que brota desse texto, deste trecho aqui da Escritura, é que na nova relação que os discípulos têm com Jesus, reflete de alguma forma misteriosa o amor do Pai por Jesus, e o amor de Jesus pelo Pai. O amor dentro da Trindade, dentro do ser de Deus, do único ser divino que é Deus, é o amor que está em nós e brota do nosso coração, é o amor que vem do Senhor. O amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, esse é o amor que surge em nossos corações e reflete de alguma forma o amor de Deus. Isto é particularmente verdadeiro, irmãos, quando a gente experimenta o amor de Jesus. Quando o Evangelho aquece os nossos corações e a gente ouve que a gente é filho, que a gente é amado, que a gente é visto, cuidado. Sabe aquele momento em que o nosso coração é preenchido pelo amor de Jesus? Pelo amor do Evangelho, pela mensagem que nos traz paz, e o nosso coração, enfim, encontra paz. Sabe aquele dia, irmãos, que quando alguém pregou e você falou, caramba, essa mensagem me trouxe paz. Não pelo pregador, mas pelo Espírito comunicando ao seu coração que você era filho, que você era cuidado, que você era visto. Sabe esse coração aquecido? Esse é o amor que vem do Pai. Esse é o amor que flui da Trindade e enche o nosso coração. É o que Cristo nos chama, é onde Cristo nos chama a permanecer, no amor que vem dele. Antes de tudo, irmãos, que privilégio é viver cercados pelo amor de Jesus. Que privilégio é, irmãos, acordar e saber que a gente é amado, que as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós. Que privilégio é olhar para o lado e ver irmãos que caminham conosco rumo ao Senhor Jesus, rumo à nova Jerusalém, ao novo céu e à nova terra. Que privilégio é, irmãos, viver cercado pelas bênçãos de Deus. Viver cercado pelas bênçãos de Deus. Nosso objetivo, meus irmãos, é apenas esse. Permanecer. Permanecer no amor que nos foi derramado de graça na cruz. Permanecer no amor daquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes do haja luz, Cristo já nos amou. Antes de Adão ser feito, Cristo já nos amou. Cristo nos chama a permanecer no amor dele. Permanecer naquele que criou e coordena todas as coisas para a glória do seu nome. Permanecer no Senhor Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia e há de retornar. Permanecer nos seus mandamentos, permanecer no Senhor. Assim como o próprio Cristo permanece no amor do Pai e nos seus mandamentos. Permanecer no Senhor, irmãos, implica
em obediência aos mandamentos, em obediência à palavra de Deus. É mais do que descansar e meditar. O amor que nos foi derramado é o mesmo que nos impulsiona, irmãos, a amar as pessoas. É o mesmo que nos impulsiona e nos leva lá fora e a demonstrar esse amor e a permanecer nos mandamentos também. Grant Osborne, um estudioso do Novo Testamento, refletindo no chamado e na permanência do amor que Cristo nos fala, ele escreve o seguinte: o amor de Jesus, vamos ler todos juntos? O amor de Jesus é o fundamento do nosso próprio amor, e o nosso amor por Ele é a fonte da qual brota a nossa obediência. Aquilo que a gente vive, como eu disse, todos esses mandamentos que a gente segue, todo o mandamento da palavra de Deus que guia a nossa vida, a gente segue eles porque a gente foi amado. A gente obedece esses mandamentos e a gente toma esses mandamentos como verdadeiros para a nossa vida, porque o fundamento deles é o amor. Porque o fundamento da lei é a graça. O fundamento dos mandamentos é o amor que está em nós. É o amor que foi derramado na cruz. E aí o fardo se torna leve. Quando o fardo é pesado, irmãos, quando é difícil obedecer aos mandamentos, é porque a gente não está olhando para o amor que flui da cruz de Jesus. É porque o nosso fundamento não está no amor. É porque o amor que deve governar a nossa vida, que deve nos fazer caminhar adiante e seguir os mandamentos e honrar o Senhor, é o amor de Jesus. É por isso que a gente obedece. É por isso que a gente serve e serve alegre. É por isso que é melhor dar do que receber. É por isso que é melhor caminhar mais uma milha. É por isso que é melhor perdoar. É mais fácil lançar o perdão do que reter o perdão. Porque a gente faz isso pelo amor que está em nós. Pelo amor com o qual nós fomos amados. Pelo amor que foi derramado sobre você na cruz de Jesus. Na cruz de Jesus. Quando a gente vive assim, a gente alcança a alegria do Senhor. E quando a alegria de Deus é sentida em nós, a nossa alegria está completa. A maior alegria do mundo é finita, irmãos. A maior alegria que o mundo pode te dar é finita e temporária. Mas a alegria do Senhor permanece para sempre. A alegria que flui do amor do Senhor, da permanência nele, dura para sempre. Dura para sempre. Diante disso, meus irmãos, que nós possamos guardar no nosso coração esse chamado tão simples e tão profundo do Senhor. Permanecer em mim. Jesus não nos chama, irmãos, para viver sozinhos. Jesus não nos chama para viver isolados, para viver em casa. Agora eu sou crente em casa. Não, Jesus não nos chama para viver assim. Jesus não nos chama para confiar nas nossas próprias forças. Para olhar na segunda-feira e falar, caramba, eu consigo vencer essa semana. Essa semana, Deus, pode deixar comigo, que o resto está tudo dominado. Não. Cristo não nos chama para fazer isso. Cristo nos chama para permanecer nele. Para falar, Deus, eu não consigo. A verdade é que essa semana é muito maior para mim do que eu imaginava. É verdade que os meus problemas são muito maiores do que eu imaginava. E eu não consigo. Eu não consigo sem o Senhor. Cristo nos chama, irmãos, a permanecer. A permanecer nele quando as coisas não dão certo. Sabe, quando você planeja e faz as contas daqui e dali e não dá certo. Cristo nos chama a permanecer. Cristo nos chama a estar fincado nele, conectado a ele. E saber que tudo está sob o seu controle, não o nosso. Isso porque, separados dele, nada a gente pode fazer. Separados do amor que flui dele,
nada faz sentido. Porque os mandamentos se tornam muito mais leves. O fardo se torna muito mais leve quando é o fardo de Cristo sobre nós. Quando a gente pode compartilhar esse fardo com os irmãos que estão ao nosso lado. E você pode ver, olhar para o lado agora e perceber quantos irmãos estão ao seu lado, para que você possa compartilhar esse fardo que você tem carregado. E isso é a igreja. E isso significa permanecer na videira. Isso significa que a gente não está sozinho, que você não está sozinho, e que você vai vencer essa semana, porque Cristo está com você e Cristo está no barco, porque a gente está junto nessa, e a gente está em oração por isso. Eu queria convidar você, enquanto o ministério, o time de adoradores está cantando essa canção, se você quiser permanecer no Senhor, falar: Senhor, eu realmente não consigo enfrentar os meus problemas, são muito maiores daquilo que eu imaginava. Quero convidar você a vir à frente e nós vamos orar por você. Nós vamos orar juntos. Não apenas eu vou orar, mas nós vamos orar juntos. Eu e você, todos nós, vamos orar para que o Senhor nos ajude a permanecer nele. A permanecer no seu amor. A permanecer na graça, firmes e firmados no Senhor Jesus. Nos ajuda a permanecer. Nos ajuda, Senhor, a produzir mais fruto. Nos ajuda, Senhor, a amar com o Teu amor. Nos ajuda, Senhor, a perceber que sem Ti não somos nada. Oh, Senhor, é tão difícil. É tão difícil, Senhor, porque a gente olha pra gente, vê a nossa pequenez diante dos nossos problemas e daquilo que se levanta e vem contra nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa rocha segura. O Senhor é a videira verdadeira, o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Senhor, as suas ovelhas somos nós. Ó Pai, cuida da gente. Cuida da sua igreja, cuida da família da sua igreja. Ó Senhor, nós pertencemos a Ti e queremos permanecer em Ti. Pai, em nome de Jesus, que isso aconteça. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar esses problemas que vêm sobre nós, sabendo que o Senhor está no barco, sabendo que o Senhor não nos abandona. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos permanecer no Teu amor. No amor que aquece o nosso coração, que nos une uns aos outros. No amor que vem de Ti, vem da Trindade.
vem do ser divino e nos amou antes da fundação do mundo. Que amor é esse? Que amor é esse, Senhor, que perdoa os nossos pecados? Que amor é esse, Senhor, que não olha para quem nós somos, por aquilo que a gente já fez? Que amor é esse? Que amor tão grande é esse? Nós louvamos a Ti pelo Teu amor. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos permanecer. A nossa oração é por isso. Faça em nós aquilo que o Senhor quer da gente. Não aquilo que a gente sonha, não aquilo que a gente espera, mas aquilo que o Senhor quer. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.